Boa noite, amada igreja. Melhor, né? Sabe que o momento da pregação é um momento do nosso despertamento, né? E apesar de, às vezes, com o clima, né? A gente dá uma certa acomodada nos nossos bancos, mas é um momento que nós precisamos ficar mais atentos, prestando atenção, né? Tirando qualquer tipo de distração das mãos, para que nós possamos absorver o máximo daquilo que o Senhor tem para nos transmitir. É uma alegria estar com os irmãos aqui. De manhã estive ministrando aqui com os irmãos a aula. Aliás, foi uma aula muito abençoada. A participação dos irmãos. 4 parágrafos, né, pastor? O conteúdo de caráter cristão é muito grande, né? Muito abençoado. Se você não veio, sentimos falta de alguns irmãos pela manhã. Se você não tem vindo, não veio por algum motivo, não deixe de vir na Escola Bíblica Dominical, um momento onde nós podemos perguntar, interagir, né? A pregação à noite é abençoada também, mas é um momento de ouvir. De manhã, mas é um momento onde a gente participa, é um momento onde a gente tira dúvidas, é um momento onde a gente cresce espiritualmente uns com os outros, né? De forma especial. Então venha. E de manhã eu pude expressar aqui também o agradecimento à igreja, aos irmãos, pela recepção da minha família. A minha esposa já logo iniciando o trabalho com as crianças. Hoje ela está substituindo o irmão Demetrios, a sua esposa, que não puderam vir, mas o trabalho inicia em outubro na escola bíblica, e a gente, juntamente com o pastor José Carlos, claro, a igreja entende que trabalhar com crianças é a base, né, de nós podermos crescer como igreja, né? Esse trabalho é muito importante, nós vamos nos esforçar para isso, contamos com a ajuda dos irmãos. E pensando em tudo isso, queridos, no nosso trabalho, na nossa vida com Deus, aliás, essa semana foi uma semana bem conturbada, muitas notícias, muitas coisas acontecendo, né? Notícias inclusive trágicas, né? Mortes, assassinatos e coisas que a gente não gosta de ouvir, mas que faz parte do nosso dia a dia. E nós, como crentes, como servos de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos ficar aquém de tudo isso. Nós precisamos nos informar, nós precisamos interagir, nós precisamos nos posicionar diante do que está acontecendo. A palavra de Deus, ela não tem partido, a palavra de Deus, ela não tem lado. A palavra de Deus, ela é única, é uma linha que ela vem diretamente do trono de Deus para nos instruir, para nos capacitar. E o povo de Deus nessa hora precisa se unir, precisa trabalhar junto, precisa estar no mesmo foco. O nosso país está passando por momentos difíceis, o mundo está, né, com princípios que nós prezamos, amados, que nós valorizamos sendo abalados, com questões que envolvem política, que envolvem uma série de fatores, mas que são princípios inegociáveis da palavra de Deus, estão sendo feridos, estão sendo maculados pela sociedade, e logo, amados, essa perseguição vai chegar às nossas portas. Não pense que isso vai ficar só em Brasília. Não pense que isso é uma questão de direita ou de esquerda. Isso é tudo um plano maligno de Satanás para chegar às portas das igrejas. Porque a única coisa que prevalece sobre as portas do inferno é a igreja. Não é o Senado, não são os deputados, não é o presidente, não é um partido político. O que prevalece sobre o inferno aqui nessa terra, segundo a palavra de Deus, é quem? A igreja. E não se enganem os irmãos, uma hora isso vai bater nas nossas portas. Nós precisamos estar inteirados, nós precisamos estar orando, firmes, irmãos. Nós precisamos estar engajados nisso. E eu estava pensando em tudo isso essa semana. Aliás, essa mensagem que eu estou trazendo para os irmãos é uma mensagem que eu já estou preparando há algum tempo. E o tema dessa mensagem que eu vou colocar para os irmãos é a síndrome de Nicodemos. Nós estamos vivendo numa época onde há muitos diagnósticos, né? Muitas clínicas que tratam de distúrbios e problemas psicossomáticos, né, mentais. Hoje aqui em Santos, aqui na Baixada, por exemplo, você tem diversas clínicas que estão trabalhando com questões como autismo, como TDAH, como tantas coisas que estão afetando principalmente as crianças, mas os adultos também, com toda certeza. São síndromes, né, que são, entre aspas, recentes na história da humanidade, né? Eu fico lembrando esse ano, aliás, esse mês, né, eu vou fazer 41 anos,
E quando eu era pequeno eu não me lembro de ter tantas síndromes assim. Não se falava nisso. Né? Você tinha a síndrome de Down, mas era muito difícil você encontrar algum caso assim mais específico. E hoje se você levar o seu filho numa dessas clínicas para uma consulta, você vai sair de lá com certeza com 2 ou 3 diagnósticos, mesmo você achando que não tem. E às vezes você não tem mesmo, porque tudo isso virou um grande comércio, né? Um comércio da indústria farmacêutica por causa dos remédios que você precisa tomar, calmantes, antidepressivos e tudo isso. Um comércio por essas clínicas, né, que precisam ter pessoas lá sustentando tudo isso. E às vezes você não tem nada e é diagnosticado. E às vezes você tem e não é bem cuidado por uma série de fatores. E olhando aqui para João capítulo 3, esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje, é a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Né? Você conhece muito bem esse texto, eu não preciso entrar em muitos detalhes aqui com a igreja, eu tenho certeza que os irmãos já estudaram, já leram esse texto, com certeza o pastor já pregou esse texto aqui algumas vezes, sem sombra de dúvidas. João capítulo 3, nós vamos trabalhar do versículo 1 ao versículo 12. E é importante nós entendermos o que aconteceu nesse diálogo entre Nicodemos e Jesus. Porque diante do cenário que nós vivemos hoje, não era muito diferente do que acontecia naquela época, com as devidas proporções de tempo e localidade que eles tinham ali. Você vê ali um controle emocional, um controle religioso, um controle mental sendo usado para arrebanhar pessoas que eram feitas pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei. E eles que determinavam quem estava endemoniado, eles que determinavam quem ia ser ajudado, eles que determinavam quem estava seguindo realmente os preceitos da lei de Deus ou não. Não é muito diferente do que acontece hoje. E Nicodemos, quando ele chama Jesus para conversar, ele tinha no seu coração uma pretensão, que nós percebemos claramente aqui nessa conversa, de tentar manipular o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus estava dando muito trabalho. Ele tinha acabado de começar o seu ministério, mas ele já estava dando muito trabalho para aqueles homens religiosos. Porque o que Jesus fazia não feria em nada a lei, mas ia completamente contra aquilo que eles pregavam. E Nicodemos, como era um mestre, né, como ele é chamado, um doutor, ele era um homem, um líder no meio ali dos religiosos daquela época. Ele deve ter sido pincelado em alguma reunião e falar: vai lá então você conversar com ele, vai lá você tentar indagá-lo, tentar pegá-lo em alguma coisa. Só que Nicodemos, ele também era um homem safo, inteligente. E ele falou: eu não vou conversar com Jesus durante o dia, eu vou conversar com Jesus à noite, num encontro mais reservado, porque eu preciso me conter com algumas coisas. Eu vou ler com vocês os 3 primeiros versículos. Vamos lá, João capítulo 3. Vou ler os 3 primeiros versículos com os irmãos e no decorrer da mensagem a gente vai trabalhando os outros até o versículo 12, tá? João 3, 1, 2 e 3. Diz assim então a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ou em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos ensina um pouquinho mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, então, propor aqui para vocês que nós façamos uma autoanálise da nossa vida com Deus e principalmente da nossa vida espiritual. Essa é a minha proposta nessa mensagem. Que essa síndrome de Nicodemos, como eu nomeei no título dessa mensagem, que na verdade é um diagnóstico de tudo aquilo que ele estava passando e nós vamos detectar aqui em nossas vidas, que você faça uma análise juntamente com essa síndrome de Nicodemos desses textos e que nós possamos determinar agora, não se você tem alguma síndrome mental, mas se você tem alguma síndrome espiritual. E a pergunta que eu quero trazer para vocês: se o Espírito Santo pudesse analisar a vida de vocês, como a clínica faz a parte mental, mas se o Espírito Santo pudesse analisar agora a vida espiritual de cada um dos irmãos, a pergunta é: que diagnóstico o Espírito Santo de Deus teria da sua vida espiritual?
Seria um diagnóstico abençoado? Seria um diagnóstico que você vive de acordo com os preceitos de Deus? Ou seria um diagnóstico cheio de síndromes, cheio de coisas que precisam ser melhoradas e colocadas diante do Senhor? Eu quero que você faça essa pergunta para você de forma sincera. Porque, na verdade, essa pergunta que eu estou fazendo é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz a todo momento em nossas vidas. Ele está sempre nos analisando, Ele está sempre habitando dentro de nós. Nós vimos aqui pela manhã hoje, falando sobre o caráter cristão, como o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas de forma ininterrupta, de forma plena, sempre. Não existe um momento, um hiato de tempo onde o Espírito Santo dá um tempo, vai passear, ou ele pede licença, eu vou dar uma saidinha, pode ficar à vontade para você fazer o que você quiser e depois eu volto. Não existe isso. Ou você tem uma vida com Deus ou você não tem. Ou você vive com o Espírito Santo do Senhor ou você não vive. Jesus não quer ninguém meia boca, Jesus não quer ninguém penduricalhos. Jesus ele quer filhos e filhas, Jesus quer servos e servas, Jesus quer discípulos que sirvam a Ele e louvem o nome dEle. E dentro dessa síndrome de Nicodemos, dentro de tudo aquilo que Nicodemos vai passar, o primeiro diagnóstico que nós notamos claramente, já logo nesses versículos iniciais que nós lemos aqui, a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é o diagnóstico do tempo com Deus. Tempo com Deus, simplesmente tempo com Deus. A gente vê que Nicodemos ele tenta manipular. Vou chamar Jesus à noite, e aqui eu vou ter esse tempinho com ele, e eu vou indagá-lo, eu vou pressioná-lo. Ele não vai ter uma multidão clamando com ele, e eu vou dobrá-lo. E acontece o contrário. Ele tentou manipular, ele tentou fazer aquilo que ele achava que era certo, ele tentou trazer Jesus para o meio religioso dele, ele tentou manipular até o tempo, o horário que ele chamou Jesus. Não era normal você ter uma reunião religiosa à noite naquela época. Hoje nós temos o costume de nos reunir domingo à noite. Naquela época não era normal. Eles só se reuniam de dia. O dia terminava às 18 horas. Após as 18 horas o judeu se recolhia e ia para sua casa. Para ele chamar Jesus para conversar à noite, é porque ele tinha alguma coisa em mente. Ele queria manipular a situação. Ele não queria público. E esse tempo com Deus que ele tentou manipular, e esse tempo com Deus que ele estava tentando conter ali para trazer Jesus para ele e abafar o que Jesus estava fazendo, muitas vezes é aquilo que nós tentamos fazer com Deus, amados. Porque a pergunta que eu posso fazer para você é: qual é o tempo com Deus que você tem tido? Se é que tem tido. Ah, pastor, eu vou na igreja no domingo. Esse é o seu tempo com Deus? Veja que eu até falei aqui, que chamei os irmãos para estarem participando da escola dominical. Às vezes nem na escola dominical a gente vem. Nicodemos era um mestre da lei, um homem condecorado, um homem reconhecido. Mas o que parece é que ele queria escolher, ele queria esconder o que ele ia fazer com Jesus, o tempo que ele ia ter com Deus, a forma como ele iria fazer, como às vezes a gente faz também. Eu vou ler a palavra naquele momento, aí chega naquele momento, não, toca o telefone, alguém me liga, eu tenho outra coisa para fazer, deixa que eu leio no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Eu tenho meu momento de oração, aí vem o vizinho, aí vem filho, aí vem neto, aí toca o telefone, hoje não deu, Senhor, amanhã eu faço, e aí não faz nada. Essa síndrome, esse diagnóstico que nós precisamos ter, para ver se nós não temos essa síndrome que Nicodemos tinha, que era esse distanciamento de Deus, na verdade, esse primeiro diagnóstico que é o tempo com Deus, é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, amados, ter o nosso tempo com Deus diariamente. Nós precisamos. Será que também nós não estamos tentando escolher? Será que também nós não estamos tentando controlar o nosso tempo com Deus? Manipular? Nós precisamos ter esse momento com o Mestre. É necessário nós estarmos do lado dele. Eu preciso analisar e detectar várias coisas da minha vida. Quanto tempo eu tenho tido de leitura da palavra de Deus? Ou a palavra de Deus não é importante para você? Isso aqui não importa?
Ah, importa. E quanto você tem lido disso? Olha, se tem alguma coisa na sua vida que importa, você não gasta tempo também? Se tem alguma coisa na sua vida que você que ama, que você condecora, você também não gasta tempo, você não guarda aquele diploma, você coloca lá pendurado na parede, aquela roupa bonita, você guarda para uma ocasião, uma festa especial, aquele lugar que você gosta de comer, você vai, você pega o seu dinheirinho e gasta. E Deus, onde fica tudo isso, queridos? Quanto tempo você tem tido para ler a palavra? Para conhecer os mistérios do Senhor? Imagina um advogado que não conhece a lei, imagina um médico que não entende nada de medicina, imagina você em uma consulta, às vezes até tem acontecido, né? Infelizmente, você senta lá no médico e ele olha para a tua cara assim, e ele nem pergunta nada, e aí ele nem quer escutar, e aí ele te manda embora lá. Mas com Deus não é assim. Não pode ser assim. Eu preciso conhecer, eu preciso entender. Quanto tenho, analisando esse momento de tempo com Deus, quanto tempo eu tenho participado das programações, dos cultos que nós temos na igreja, com os irmãos, da comunhão com os irmãos. Veja como nós falamos de cultos, de programações, de evangelismo, como o irmão Adel está falando, da semana de oração que a irmã Regina mandou para todo mundo. Amados, quando a igreja faz isso, não significa que você está fazendo um ato religioso. Significa que você está em comunhão com os irmãos. E estar em comunhão com os irmãos é uma das ordenanças de Deus. Se você não participa de nada, você não está em comunhão. A religião, ela ensina que a comunhão é você ter um terço na mão, é você buscar a Deus com uma hóstia, é você fazer alguma coisa religiosa. Isso não é momento de comunhão. Comunhão é quando você está com os irmãos em comunhão, como diz a palavra. Não é um símbolo religioso, não são atos religiosos que você coloca dentro da gaveta e faz quando quer. Mas quando você tem participado, orado, você é uma pessoa de oração que Deus te chamou para orar, aí você gasta mais tempo vendo futebol, vendo novela, assistindo série, mais tempo no celular do que com Deus. Você sabe que as últimas contas que foram feitas, análises, pesquisa, a palavra pesquisa, que foram feitas, fala que o brasileiro, ele está ficando na frente do celular entre 3 e 4 horas por dia. Você sabe o que é isso em média, irmãos? Tem gente que fica 8, 9 horas na frente do celular. A média é 3 e 4 horas. Você gasta no seu dia, ou ganha no seu dia, 3 ou 4 horas com Deus, mas no celular você fica. E se não é o celular, é outra coisa. É conversa fiada com o vizinho, é crochê. E eu não estou dizendo que essas outras coisas não podem ser importantes. Você pode ter uma boa conversa com o seu vizinho, você pode ter o seu momento de lazer, seja tricotando, seja assistindo uma série, seja passeando, não há problema nenhum, desde que você tenha também o seu tempo com Deus. Nicodemos tentou controlar isso. Vou chamar Jesus aqui, ninguém vai ver, eu vou dobrá-lo, e aí eu saio bonitão para todo mundo. Jesus ninguém dobra. A gente acha que está enganando Deus. Ah, Senhor, quando eu faço. Ah, Senhor, o Senhor sabe. Você acha que está enganando Jesus, amados, desse jeito? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Todo-Poderoso, a Ele ninguém engana. Você pode dobrar o teu amigo, o teu marido, o teu filho, o teu cônjuge, você pode dobrar até o teu pastor, você pode dobrar até você mesmo se enganando, mas a Jesus ninguém dobra. Quanto tem me dedicado com tempo em família com Deus? Os seus momentos em família, Deus está incluso? Oração em família, conversar sobre questões de Deus, orar com a sua família, fazer um culto doméstico. Culto doméstico hoje em dia é quase uma utopia. Porque se você perguntar para os crentes, você faz? Faço. Tem pessoas que mentem na cara lavada e acham que Deus não está vendo. Tem que fazer, meus irmãos. Tem que ter. O culto não é só na igreja. O culto ele começa na sua casa. Você já aprendeu isso com toda certeza. O culto que
eu presto a Deus, ele não é só aquele domingo. Ele começa lá na minha casa, o verdadeiro culto está lá. E quando eu chego aqui, eu não venho para a igreja, porque nós nos acostumamos, através da teologia da prosperidade e da libertação, a entender que eu venho no culto para receber. Mas na verdade eu venho no culto da igreja para dar. Porque receber, eu recebo toda hora de Deus as benesses e as bênçãos. Quanto tempo eu tenho me dedicado em família, culto no lar? Quanto eu tenho ajudado alguém? Não sou ajudado enviando uma cesta básica. Isso aqui é abençoado, irmãos, que a igreja faz. Mas isso aqui também não resolve o problema. Agora, sua oração, sua intercessão por essas pessoas, sua visita, seu cuidado. Sabia que às vezes um abraço, falando para a pessoa, conta comigo no que você precisar, vale mais do que uma cesta? Porque isso aqui acaba. Alguns dias, dependendo da família, já era. Mas aquele abraço a pessoa não esquece mais. Aquela oração que você faz com ela, conta comigo. A igreja está orando por você. Se você precisar de alguma coisa, nos chama. A igreja está à disposição. Isso é diferente. Ligar para a pessoa, chamar a pessoa para perto de você. Isso tudo faz parte do nosso tempo com Deus, queridos. Eu falo com Deus indo para o trabalho, no ponto de ônibus, indo no ônibus, indo no VLT, no meu carro dirigindo, mas é só isso. Quando lhe sobra, Deus fica para sobras, né? Sobras. E o prato principal que Deus quer, cadê? O Salmo número 1, ele nos dá uma bufetada nessa hora. Quando a gente fala de tempo com Deus, de fazer coisas com Deus, de como me comportar na presença do Senhor. Vocês conhecem muito bem, só vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmo número 1, versículo 1 e versículo 2. Como é feliz, ou bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. É de vez em quando? É só quando sobra tempo? É só quando eu saio do TikTok, do Instagram, aí eu vou ver se eu leio, ou é de dia e de noite? Só que a grande questão, amados, é que a gente não atenta para essas coisas, mas quando a gente precisa de Deus, a gente vem chorando. Pastor, ora por mim, igreja, ora por mim. Mas o verdadeiro milagre, ele começa no seu coração. A igreja ora, a igreja vai sempre estar à disposição. Mas, amados, se você não quiser se salvar, se você não quiser ter uma vida com Deus, não tem ninguém que vai fazer isso por você. A vida com Deus é individual. Vocês querem uma igreja forte? Vocês querem uma igreja cheia de crianças? Vocês querem uma igreja que faz diferença na comunidade? Comece em cada um de nós. Não é delegando. Não é cobrando, o pastor não faz, a irmã tem que fazer, fulano, mas e você? Faz o quê? Voltando aqui para a síndrome de Nicodemos, como está o seu tempo com Deus? É a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos. A segunda questão que a gente vê que Nicodemos tem muita dificuldade, e é o segundo ponto que eu tenho para mostrar para os irmãos, sobre um diagnóstico que nós possamos fazer na nossa vida espiritual. A primeira é o nosso tempo com Deus. A segunda é sobre o novo nascimento. Por incrível que pareça, Nicodemos não entendia o que significava nascer de novo. Ele era um mestre da lei, irmãos. Ele era um doutor. Seria a mesma coisa que um professor que fez pedagogia não soubesse dar aula. Seria a mesma coisa que um farmacêutico não soubesse o que é um remédio. É a mesma coisa de que um médico não sabe diagnosticar. Ele não sabia o que era o novo nascimento, ele não entendeu quando Jesus falou para ele. Jesus responde a pergunta dele, dizendo que era necessário ele nascer de novo. Será que nós temos noção do que significa dizer isso para um homem como Nicodemos? Será que nós entendemos o que é nascer de novo? O que significa um novo nascimento? Ou nós sabemos somente a cartilha disso? Se Jesus estivesse aqui hoje, a pergunta 9
Agora, na questão de nascer de novo, será que nós nos encaixaríamos como homens e mulheres nascidos de novo? Ou nós estamos ainda no tempo da escuridão? Ou nós estamos meio a meio? Eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos essa anedota, dessa passagem, esse exemplo. Eu vou contar aqui, se eu já contei, os irmãos escutem de novo. Estava um homem em cima do muro, um muro alto, e ele tinha que fazer uma escolha, se ele ia para um lado ou ele ia para o outro. De um lado estava a presença do Senhor, os anjos do Senhor, a bênção do Senhor, mas ele estava em dúvida se ele ia para esse lado. E do outro lado estava o diabo, o inferno, as coisas ruins. E aquele homem estava em cima do muro. E os anjos do Senhor estavam ali falando: homem, venha para cá, pule daí para o nosso lado, aqui é melhor, venha, porque aqui você vai ter salvação. E do outro lado o diabo não falava nada. E aquele homem estava lá em cima e começou a falar: por quê? Que os anjos, que as coisas de Deus me chamam, me atraem para ele. E o diabo não está falando nada. Se ele tem todo um reino também que ele cuida, por que ele não me chama para lá? E ele fala: ô, chifrudo, ô, Satanás, por que você não está me chamando? Ele falou: porque eu não preciso. Porque só o fato de você estar em cima do muro já é o meu território. Se você ficar aí, para mim está ótimo. Se você quiser vir para mim, vem. Mas se você não quiser também, fica aí em cima. Tem crente que está em cima do muro até hoje. Não sabe o que está fazendo aqui dentro. Não sabe o que significa o novo nascimento. Se eu perguntar para você: que evangelho você tem vivido? Você sabe responder? Não é o evangelho que você conhece, é o evangelho que você tem vivido. É o evangelho de Jesus? Ou ele está maculado, misturado com as coisas do mundo? Quando a gente pega o Salmo 23, por exemplo, e as pessoas gostam muito do Salmo 23, né? Nós também. Deixam aberto nas suas casas, assim, volta a minha Bíblia. No Salmo 23 ou no Salmo 91, né? Você entra lá e está lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não entenderam nada desse salmo aqui. Nada me faltará, como se fosse uma mantra. Ele me protege, ele cuida. Mas não entenderam o salmo. Porque antes de nada me faltará, está escrito o quê? O que está escrito, irmãos? Como é que começa o salmo? O Senhor é o meu pastor. E aí a pergunta: Jesus tem sido o meu pastor? Eu tenho sido guiado, ensinado por Ele? Eu obedeço ao meu pastor? Eu vivo para Ele? Se sim, ótimo! Nada me faltará. Ele cuidará de mim. Eu andarei por pastos verdejantes, como diz a continuidade. Porém, e aí seja honesto, hein? Se Jesus não tem sido o seu pastor, não me venha falar que Ele cuida, que você serve, que você é crente, que nasceu na igreja, porque não adianta. Porque Ele cuida, Ele abençoa quem é filho, quem está com Ele. Eu preciso entender isso. E eu preciso tomar minhas decisões. O que tem me influenciado nos dias de hoje? A moda gospel? As músicas do mundo? As músicas gospel do mundo? As tendências gospel do mundo? Ou a palavra de Deus? Ah, pastor, mas aquela igreja enche, né? Olha como ela está cheia, estou toda de preto, né? Parece um cemitério. Mas isso salva as pessoas? Ah, é para atrair. Mas será que isso atrai realmente discípulos de Jesus Cristo? Isso forma discípulos de Jesus? Ou é um aglomerado de gente que fica tudo amontoado, pulando e gritando, não sabe nem de onde vem nem para onde vai? Isso salva alguém, amados? Que palavra tem sido ministrada ali? Eu preciso entender o que é o novo nascimento. O que significa andar com Cristo, viver para Ele. Eu já não tenho mais prazer nesse mundo. Eu não troco futebol por Jesus. Eu não troco nada
Pode ser reunião em família, pode ser o que for. Eu vou estar com o Senhor, eu vou estar com meus irmãos, porque Ele é a minha prioridade. Tem pessoas que não priorizam Jesus, mas querem ir para o céu. Ora, imagine, irmãos, você ou eu não prioriza Jesus aqui na terra, e você quer ir para o céu que pertence a Ele. Você deixa alguém entrar na sua casa que você não conhece? Você deixa, sim ou não? Como é que eu vou entrar no reino dele se eu não ando com ele, se eu não conheço ele, se eu não sei quem é Jesus? Eu não faço nada para ele. Essa é uma coisa toda para mim. A síndrome de Nicodemos é a síndrome do crente de hoje. Eu tenho trabalhado muito de Uber, né? E eu tenho pegado muitas pessoas que estão indo naquela grande igreja ali na entrada da cidade, chegou aí, e sabe o que eu estou falando? Olha lá. Lotado, irmãos. 3 cultos no domingo. Eu não estou criticando o pastor, ninguém. Só a forma como é trabalhada algumas coisas. É o molde da igreja shopping agora, né? Tem tudo na igreja. Mas quando você vai extrair alguma coisa de Jesus daquelas pessoas, que é o que eu tento fazer no carro, não sai nada, irmãos. Mas qual tem sido a sua transformação, amada? Conta? Não, é gostoso estar lá. Sim, mas o que você entendeu do Evangelho? Quais são os frutos que você tem dado? Não, mas é gostoso estar lá. Não, eu não estou falando isso, querido. Eu estou perguntando para você. Quais são os frutos dignos de arrependimento que você tem produzido? Qual é o seu dom que você tem exercido? Eu canto no louvor lá. Não ensinam nada, não aprendem nada. Como pastor, a gente fica preocupado com isso. Porque a gente sabe que uma ovelha que não é nutrida, ela morre. E a morte espiritual é o afastamento de Deus. Não, música gospel não salva ninguém. Paredes pretas não salva ninguém. Igreja shopping não salva ninguém. Ovelha que não é nutrida, ela morre. Ovelha que não está no pasto verdejante morre. Recebendo a palavra morre. É preocupante. São as tendências gospel. E nós temos também os pregadores, né? Agora, liga-se no YouTube, tem pregador para todo mundo agora. Tem um pregador stand-up que conta piadas, né? Então, em vez de pregar a palavra, é um dos dons que Deus deu. Está lá em Coríntios, não sei aonde, mas está lá. Conte bastante piada. Use o púlpito, que é sagrado, que é do Senhor. O sermão do monte que Jesus pregou para milhares de pessoas e trouxe a pureza do Evangelho, transformando a lei, a antiga e a velha lei, compilando para o Evangelho. Pegou as pregações que Paulo fez, que converteram milhares e milhares de pessoas, cartas que ele compilou. E a gente vê muito stand-up aqui na Bíblia, não vê? Eles vêm, eu não sei onde está. E conta piada, e dá risada. Qual foi o texto que foi pregado? Eu não lembro. Quando foi que ele falou de Jesus? Uma vez ou duas. O que você aprendeu? Eu aprendi que eu fiquei muito feliz de estar lá. Mas o que você aprendeu? Não, foi muito gostoso. Mas o que você aprendeu? Não sei. Tem os pregadores que fazem pregações de autoajuda. Não é uma delícia ouvi-los. Né? Deus vai te abençoar, meu irmão. Olha aqui. Deus vai cuidar de você, sua vida vai ser abençoada. Você é uma bênção, você é linda, você é maravilhosa, você é uma pessoa que Deus vai... Eu nunca vi Jesus falar isso para ninguém. Jesus ele confrontava. Jesus pegou Pedro e dobrou ele. Você não vai me negar, mas vai me negar e vai ser 3 vezes. Só para você deixar de ser falação. Isso não quer dizer que eu não vou elogiar a irmã, que eu não vou ver o lado positivo. Não é isso, irmãos. Mas o púlpito, a palavra, é para exortar, é para chamar atenção, é para trazer o irmão para cá. É para torcer o irmão, para o irmão ficar a semana toda lembrando da síndrome do Nicodemos. Na pregação que o pastor trouxe na semana passada, eu não estava aqui, mas eu tenho certeza que os irmãos lembram, eu espero que sim. É para isso que a gente está aqui. Eu sei que não é das mais agradáveis em me escutar, mas eu prefiro não ser tão agradável e pregar a palavra do que ficar pregando
pastores para pregar o Evangelho. Pregadores palestrantes, né? Escolhem um tema e escolhe aquele tema. O púlpito não é para palestra. E o principal, que é o pior, é a pregação do Evangelho sem cruz. Não falam de Jesus nunca, arrependimento muito menos, ressurreição, não sabem nem o que é isso. Mas ficou falando lá, contando uma história de Daniel, aí conta a história, que também não tem problema nenhum, desde que você traga a pessoa para a cruz. Quando a gente estuda homilética, o pastor sabe, se você já fez teologia, você sabe. Toda pregação, seja no Antigo ou do Novo Testamento, ela tem que voltar para a cruz. Se ela não volta para a cruz, ela não serviu para nada. Porque história do Antigo Testamento, qualquer pessoa pode falar. Agora, a pregação do Evangelho, você pode falar de Gênesis, Apocalipse, você pode falar, mas tem que voltar para a cruz. Tem que vir para Jesus. Porque Jesus, quando se pendurou na cruz, quando ele ressuscitou, ele nos atraiu, diz a palavra. E a pregação tem que nos atrair também. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, ele diz assim: admiro-me muito que vocês estejam abandonando tão rápido aquele que o chamou pela graça de Cristo e seguindo outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo que do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja anátema ou amaldiçoado, em algumas versões. O apóstolo Paulo fala, que pena. Eu fiquei algum tempo aí com vocês, pregando, ensinando, formando líderes, formando departamentos da igreja, ensinando, formando. E aí eu vou embora. Que pena que vocês estão vendo uma coisa que não é o evangelho. Estão ensinando para vocês o que eu não ensinei. Aliás, quando forem ensinar isso, que seja anátema. Pode falar, pode colocar Jesus no meio, pode se vestir até de Jesus, colocar cabelão, nem sei se Jesus tinha cabelão. Mas se não tiver a cruz, se não tiver arrependimento, se não tiver novo nascimento, anátema. Os verdadeiros crentes estão sendo substituídos por homens e mulheres seculares que gostam demais desse mundo. Gostam demais. Gostam. São apaixonados pelas coisas desse mundo. Gostam, têm planos, sonhos de viajar, de gastar, querem cada vez mais dinheiro, consomem cada vez mais coisas. Só que lá no céu você não vai levar nada disso. Nada. Dinheiro, investimento que você tem guardado, vai ficar tudo aí. E olha, se você morrer, é capaz dos teus filhos brigarem por causa desse dinheiro aí, que é o que a gente vê por aí. O Silvio Santos foi um dos homens mais espertos do mundo. Antes dele morrer, ele pegou 100 milhas e deu para cada filha dele. Falou, está aqui, 100 milhões para você, 100 milhões para você, 100 milhões para você. Quando eu morrer, não cobrem herança. Eu vou fazer o que eu quiser. Com meu dinheiro. A herança de vocês está aqui, ó. Pá. Esse foi inteligente. Não tem briga. Você ouviu falar que as famílias dele estão brigando agora? Ninguém brigou, irmãos. Agora os do Gugu já não foi assim, né? E de tantos outros. Não valorize as coisas desse mundo em detrimento das coisas de Deus. O Evangelho de Jesus e o Espírito Santo é livre. Não fique preso às coisas e convicções de crenças seculares. Assim também é aquele que é nascido de Deus. No versículo 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Eu amo isso. Deus vai te levar para onde Ele quiser. Deus vai fazer o que Ele quiser com a sua vida, se você se dispor a Ele. Você não se dispor, vive a sua vida no mundo. Seja um excelente médico, engenheiro. Seja maravilhoso, irmãos. Faça o que você quiser. Deus não vai lhe obrigar a nada. Mas depois não quer ir para lá. Aí é com Ele. Aliás, Jesus é muito duro quando trata isso, né? Quem é você? Não te conheço. Não, Senhor, mas expulsamos demônios, frequentamos o culto, fizemos maravilhas no teu nome. Não, mas eu não sei quem você é. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Ele está falando isso para quem é do mundo, irmãos? Está falando para quem é crente, ou que pensou que era. Então a primeira forma, ou o primeiro diagnóstico que eu posso ter
Se eu tenho a síndrome de Nicodemos, é o tempo com Deus. A segunda é se eu entendi o que é o novo nascimento. E a última, a terceira, para a gente encerrar, se eu entendo o distanciamento da graça. Se eu não estou vivendo distante das coisas de Deus. Nicodemos estava longe. No verso 9, Nicodemos faz a pergunta: como pode ser isso? Jesus já tinha explicado. Jesus falou do novo nascimento, Jesus explicou para ele da água do Espírito e tudo aquilo que os irmãos conhecem, que o novo nascimento era necessário, que ele precisava entender. E aí no versículo 9 ele pergunta de novo: mas como isso? Eu imagino Jesus: não acredito. E aí no versículo 10 ele até ironiza, né? Nicodemos, tu és mestre em Israel, tu és um doutor, tu é um homem da lei, e você não entende o que eu estou dizendo? Ele chamou Nicodemos de ignorante, porque quem estava falando para ele era um carpinteiro. Jesus não veio para ser rei, ainda não, mas ele vai vir. O carpinteiro está falando para você, Nicodemos, você não entendeu nada. Ele não entendia o que era a graça de Deus, ele não sabia. Ele não fazia ideia. Jesus explica que essa graça que precisamos alcançar, ela é demonstrada pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo aquilo que nós somos com Deus, pela nossa vida com Deus, no nosso dia a dia. Não é pela nossa religião: eu sou evangélico, eu sou católico. Não é por isso. Isso é só nomenclatura. Inclusive, nas pesquisas já tem os evangélicos não praticantes, já tem. Antigamente eram os católicos. Ser católico eu sou, mas não praticante. Não vou na igreja católica, só fui batizado lá. Agora já tem crentes não praticantes, que não vão mais na igreja, que não precisa mudar de vida, continuam fazendo as mesmas coisas, com as mesmas companhias, do mesmo jeito, com o mesmo palavreado, da mesma forma, usando as mesmas roupas, não dedicando nada a Deus. É o crente não praticante. E acha que isso é normal. Só que Jesus não pensa assim. Lucas capítulo 9, do 23 ao 25 diz assim, Jesus dizia a todos, era uma pregação constante de Jesus: se alguém quiser vir após mim, quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e siga-me. Não é aproveitem o mundo, assistam a séries, sejam eloquentes na profissão de vocês. Isso tudo é secundário. Se você quiser me acompanhar, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, siga-me, todos os dias. Pois quem quiser salvar a sua vida, você quer ter uma vida sua, você vai precisar perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem crentes que andam por aí sem alma, já entregaram a sua alma para Satanás. Imagina, pastor, isso é um absurdo. Pois é, não sou eu que estou dizendo isso. Se a pessoa não se dedica a Deus, ela não tem uma vida com Deus, ela está entregando a sua alma a Satanás. Porque esse mundo já é maligno. O imperador desse mundo é Satanás. É ele que coloca todas essas distrações para as nossas vidas. O homem se distancia de Deus, pois não quer pagar o preço carregando a sua cruz. Muito pelo contrário, queremos viver o máximo das benécias desse mundo. Nicodemos queria. E ele não entendia nada do que era graça. Ele não dava tempo com Deus, ele não entendia nada de novo nascimento, ele não tinha uma vida transformada, e ele não entendia o que era graça. O que era isso? Nicodemos queria saber e viver as coisas espirituais através da religião. Vem aqui, toma ceia, dá o dízimo, participa de alguns cultos, é batizado, tá bom, não, mas nada disso salva. O pastor não salva, a igreja não salva. Quem salva é Jesus, irmãos. E uma coisa que eu queria falar com os irmãos para a gente poder terminar, é que Jesus está voltando. Ele está voltando. João capítulo 3, versículo 12. Eu lhes falei essas coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Jesus falou de coisas simples com ele e ele não entendeu nada. Como é que ele vai começar a falar de coisas celestiais se ele não entende nem as coisas simples?
Se nós não vivemos o Evangelho simples de Jesus, como é que nós iremos provar das coisas celestiais? A síndrome de Nicodemos, o tempo com Deus, o novo nascimento e o distanciamento da graça que Nicodemos teve, são as mesmas questões que nós temos hoje, que precisamos nos aproximar de Cristo para viver o Evangelho e receber a dádiva suprema da salvação e habitarmos nas moradas celestiais. Você vai fazer uma escolha. Se você quer andar com Deus ou se você quer continuar nesse mundo. Se você quer servir o Senhor ou se você quer ter uma vida muito legal nesse mundo. E eu falo isso, queridos, porque servir a Cristo pode significar você entregar o seu tempo para Ele, os seus sonhos para Ele. Eu tinha outros sonhos antes de entregar minha vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus com 18 anos. Meus sonhos mudaram. Hoje minha família é dele, minha esposa, meus filhos, meu tempo é dele. Você está disposto a mudar também? Vamos orar? Vamos coração diante de Deus agora. Eu quero que você reflita sobre a síndrome de Nicodemos. Se você tem dado o tempo devido a Deus, se você tem entendido o que é o novo nascimento, se você entende o que é a graça. Se você está com alguma dificuldade, tem essa síndrome que Nicodemos tinha, entregue ela a Deus agora. Não faça igual Nicodemos, despeça a Jesus, boa noite e até logo. Não. Faça assim, ao contrário, Jesus, vem aqui habitar em mim. Eu tenho tantos anos de igreja, mas eu acho que eu não entendi ainda. Ou, Senhor, eu dei um tempo com o Senhor aí, eu acho que eu preciso voltar, né? Eu tenho vindo na igreja, mas eu preciso voltar, Senhor. Eu preciso te servir com alegria, eu preciso parar de olhar o umbigo dos irmãos, eu preciso olhar para o meu. Eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso orar mais na minha casa. Eu preciso ter um culto no lar, Senhor. Eu preciso me dedicar mais do meu tempo a Ti. Eu preciso ser usado mais na Tua obra. Senhor, eu tenho um dom. Eu tenho 3 dons que o Senhor me deu e eu não tenho usado direito. Como foi dito aqui pela manhã, se eu fizer somente aquilo que eu fui incumbido, eu serei chamado de inútil. Eu tenho que fazer mais do que o Senhor me incumbiu. Eu não tenho feito nem o que o Senhor me incumbiu. Quais são as síndromes que vocês têm e precisam mudar diante de Deus? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Quero colocar o coração de cada um dos meus irmãos em Tua mão, Senhor. Eu sei que não é fácil ouvir algumas coisas. Eu sei que não é fácil, Senhor, nós nos confrontarmos, mas é necessário. Porque o Teu Evangelho, Pai, são para os Teus escolhidos, ó Deus. Para aqueles que servem a Ti com alegria. Aqueles que estão dispostos a pagar o preço, Senhor, carregar a cruz. E eu peço que o Senhor analise o coração de cada um dos meus irmãos, a começar no meu aqui. Sou falho, pecador, não sou digno do Teu Evangelho. Cuida, Senhor, das nossas vidas, ó Deus. Enche-nos com o Teu Espírito, Pai, nos faz caminhar na Tua mensagem, no Teu querer, no Teu agir, ó Deus. E que essa síndrome que Nicodemos tinha possa passar bem longe de nossas vidas. E que nós possamos aprender com isso. Pregar o Teu Evangelho com alegria, Senhor. Ter muito tempo com o Senhor. Ter alegria em ter tempo com o Senhor, ó Pai. Porque o TikTok, o Instagram, o Facebook, eles não dão a salvação como o Senhor me dá. Cuida, Senhor, da minha família também, do meu lar. Me ajuda a servir com alegria na igreja, a fazer o melhor para Ti, Senhor. Porque o Senhor está voltando. Os dias estão se afunilando. O tempo está passando muito rápido. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor possa vir com a alegria do Senhor para que nós possamos Te servir com o nosso melhor. É o que eu Te peço, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém.